Ruth, capítulo de número 1, verso número 11. Se você encontrou, diz amém. O texto diz o seguinte: porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam maridos. Pula comigo para o capítulo 2, o verso número 2. Ruth, capítulo 2, verso número 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse: vai, minha filha. Por que eu li esses dois textos? Porque aqui claramente nós temos um paralelo. O convite para o discipulado é semelhante ao convite para a graça. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 10 vezes a palavra filha ou filhas aparecem nesse livro. Mais ou menos 10 vezes é citado essa expressão filha ou filhas, distinguindo, sendo que 3 vezes foi dito filhas no plural e 7 vezes foi dito filha no singular. 3 vezes é dito no plural, o que me faz entender, irmãos, que o convite para uma paternidade, o convite para um discipulado, ele é real, e é para todo mundo, mas nem todo mundo vai se tornar um discípulo, nem todo mundo vai se tornar um filho. Nós sabemos bem que a salvação, e agora eu vou fazer um panorama dentro do Evangelho, a salvação, ela não depende do discipulado, mas o discipulado, ele vai garantir, ele vai assegurar, ele vai proteger a sua salvação. Você não precisa se tornar um discípulo de Jesus para ser salvo. Você precisa confessar com a sua boca, você precisa crer que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A salvação é algo muito mais simples do que o discipulado em si. Então, se alguém morre hoje, mas há 2 horas atrás, há 1 hora atrás, há meia hora atrás, ela entregou a vida para Jesus, ela não teve tempo de ser discipulada. Como aquele ladrão na cruz, ele não teve tempo de aprender, de ser avaliado, ele não teve tempo de crescer espiritualmente, ele não teve tempo de ser acompanhado, mas também ele não teve tempo de pecar. Amém? Ele não teve tempo de pecar. Ele simplesmente disse: olha, eu reconheço que tu és o Cristo. Olha, rapaz, não fala isso não. Ele reconhece a santidade, o caráter de Jesus. Ao olhar para Jesus, ele tem uma revelação de Jesus, e ele confessa. Jesus diz: olha, lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso, e pronto. Ele não foi discipulado, ele não foi um dos discípulos de Jesus, que saiu pregando e dando sequência no legado de Jesus. Então a salvação não depende do discipulado, a salvação, ela depende da fé na pessoa certa, em Cristo Jesus. É claro que a sua fé, ela vai ser provada ao longo do tempo pelo seu compromisso com o reino, pelo seu compromisso com o Senhor, pelo seu compromisso em anunciar a palavra de Deus. Então, por que eu preciso me tornar um discípulo? Por que então eu preciso ser discipulado? Por que eu preciso ser acompanhado? Por que eu preciso me ligar com alguém? Porque o discipulado vai trazer saúde para a sua vida espiritual, vai trazer proteção para a sua vida espiritual. Irmãos, pessoas que andam sozinhas, elas são presas fáceis para o diabo. Todas as terças-feiras eu reúno com um grupo de pastores às 7 da manhã, toda terça. E como foi forte essa manhã para mim. 13 características de uma pessoa intratável.
Nós falamos sobre isso hoje de manhã. E eu acho que está até difícil pregar hoje aqui sobre Ruth, se aquele mensagem de manhã não sai da minha cabeça. Mas nós vamos caminhar. Nós vamos caminhar aqui em cima do livro de Ruth. Ore aí para que o Espírito Santo, porque está mexendo aqui dentro de mim. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você é tratável ou você é intratável? Isso ainda está mexendo aqui, pastor Cadu. Sabe quando a gente ministra algo e aquele negócio fica aqui dentro? E sabe o que eu descobri? Que uma das características é que pessoas intratáveis andam sozinhas. Elas não conseguem fazer aliança. Elas não conseguem caminhar junto. Elas sempre querem ir sozinhas. E o mundo está cheio de líderes. O mundo, irmãos, está cheio de líderes, está cheio de referências. Mas tem pouca gente disposta a caminhar junto. Sozinho você pode ir até mais rápido, mas eu garanto para você, junto nós vamos mais longe. No reino de Deus não é quem chega primeiro, no reino de Deus é quem chega. Eu gostaria que você assistisse depois Peregrino. É um filme maravilhoso de John Bunyan, tem o livro. Assiste, traga lembrança aí algumas coisas, sabe? Você vai precisar de pessoas no caminho, mas também tem gente no caminho que vai te atrapalhar. E nós estamos voltando para o nosso lar, voltando para a nossa casa. Então se una com pessoas que realmente vão fazer diferença na sua vida. Esse livro de Ruth, toda essa série que nós já escrevemos, que vai ser lançado, consiste em uma coisa: a pessoa que consegue fazer uma aliança aqui na terra, genuína, ela também vai poder viver uma aliança de casamento com Jesus no arrebatamento e daqui para frente na história da igreja. Pessoas que não entendem de aliança, elas não vão se casar com Jesus. Então, 10 vezes foi feita a menção filha ou filhas, sendo que 3 vezes é no plural. Sempre vai ter oportunidade, mas tem gente que nunca agarra oportunidade. Quando nós vemos Noemi convidando Ruth e Orfa, as duas choraram, as duas lamentaram, mas só Ruth deu sequência. Eu não sei se o da direita ou da esquerda que está me ouvindo vai dar sequência, mas eu gostaria que todos pudessem dar sequência no discipulado, porque isso vai trazer segurança para a sua salvação, para o seu ministério e para a sua casa. 7 vezes no singular, o que nos mostra, irmãos, que essa caminhada do discipulado, ela sempre vai ser maior, mais longa. São 7 vezes nesse relacionamento profundo que você vai ter com a pessoa que vai cuidar de você. Por que Ruth precisava de discipulado? Por que Ruth, ela precisava de alguém do lado dela? Porque todos nós, na nossa formação, nós trouxemos conosco algumas mazelas dos nossos pais, dos nossos antepassados. Tem gente que não declara isso abertamente. Tem gente que consegue esconder isso. Tem gente que consegue colocar uma máscara. Tem gente que consegue lidar com esses problemas interiores de autoafirmação, problemas interiores de inferioridade, problemas inferiores, ou problemas, no quesito, ou na alma. Todo mundo tem. Se você relaciona com uma pessoa há muito tempo, você já percebeu que ela tem alguma área para ser tratada. Alguns são manipuladores, e não é por maldade às vezes não é demônio. Às vezes ela cresceu fazendo chantagem com a mãe, com o pai. Eu quero. E vem para o ministério continuar, eu quero. Tem gente que desde criança aprendeu a mentir. Tem gente que desde criança aprendeu a brigar. E você precisa estabelecer alianças, ou aliança sincera, para que isso seja trabalhado na sua vida. Você consegue ver alguma área na sua vida para ser tratada? Ou não? Está tudo bem? Tem alguma área aí
Francisco, Tati, para ser tratada? Juliana, tem alguma área aí para ser tratada? Alguma coisinha dentro? Tem? É Juliana mesmo, não é? Você olhou para o lado, fingiu que não era com você. Dilene, tem alguma coisa para mexer ainda aí? Se você acha que não tem, você é o pior de todos. Se você acha que você está pronto, você é intratável. Se você acha que você não está pronto, ou que você está pronto, você é o pior de todos. Aquele que acha que não tem pecado, irmãos, é o pior. Porque ele é cego, está cego. E é por isso que a gente precisa de pessoas do nosso lado para nos tirar desse lugar. Eu tenho áreas na minha vida que eu reconheço que eu preciso tratar. E graças a Deus pelo pastor José na minha vida, na nossa vida. Graças a Deus pelos irmãos que estão ao meu lado, pessoas maduras também, que estão ali sempre. Nós temos uma aliança de dizer a verdade um para o outro. E Ruth? Por que Ruth decide deixar a sua casa, romper em parte uma aliança para começar outra? Eu vou explicar para você que você pode terminar ciclos na sua vida, não desonrar, mas quebrar uma aliança no sentido não de parti-la, mas de entender um propósito novo. Por isso que eu disse que essa ministração talvez ela seja indigesta para alguns irmãos, mas hoje eu tenho muita paz no que eu vou dizer daqui para frente. Eu gostaria que você prestasse muita atenção para o que nós vamos falar. Sabe qual era o problema de Ruth? O nome Ruth significa amizade e amiga, companheira. Mas Ruth sabia que isso não era suficiente. O que ela queria era se tornar filha, de fato, de Noemi. Tem muita gente que é capaz de fazer alianças que não tem autoridade sobre ela. Uma amiga não tem autoridade sobre outra amiga. Alguém concorda comigo? Na amizade, eu falo, você tem o direito de gostar ou não tem. Agora, debaixo de uma autoridade, não é que você vai gostar ou não, mas você vai dar peso, valor para aquilo que está sendo dito. Quem fala deve vigiar o que está dizendo, porque nós não somos donos de ninguém, nós estamos fazendo discípulos para Jesus. Mas nós temos que também ter a responsabilidade de dizer a verdade para as pessoas e não o que elas querem ouvir. Tem gente que só está com você enquanto está ouvindo o que gosta, e quando você diz a verdade, ela vai embora, é órfã. E Ruth percebeu nesse relacionamento com uma mulher, uma senhora madura, que estava cheia de Jesus. A sua própria sogra agora se tornou uma referência para ela. Irmãos, eu acho que não existe nada mais complicado do que uma sogra se tornar referência para uma nora. O que me faz entender é que Noemi não era só uma sogra, era uma mulher temente a Deus. E você não escolhe um discipulador porque ele tem dinheiro, porque ele tem influência, porque ele tem muitos seguidores nas redes sociais. Você escolhe alguém que você vê Deus na vida dessa pessoa e diz: olha, vale a pena seguir. Essa pessoa não tinha dinheiro, Noemi, ela não tinha fama, pelo contrário, ela estava completamente desamparada pela vida. Mas Ruth viu algo nela, viu uma mulher de aliança com Deus, de compromisso com Deus. A Bíblia não fala. Mas como os judeus têm o costume de orar, provavelmente Noemi era uma mulher de oração e de intercessão. Irmãos, é impossível vencer batalhas se não for na presença de Deus. E olha que batalha. Ela tinha um marido, Elimeleque. Essa mulher deve ter orado muito. Ela teve 2 filhos, Malom e Quileon. 2 filhos maus. Deus extermina eles. Mas ela permanece ali inabalável. É impossível permanecer inabalável sem ter uma comunhão com o Senhor. É impossível ter máximas como o de Noemi se ela não tinha uma vida com Deus. E isso fez com que a alma de Ruth
se ligasse à alma de Noemi, mas não apenas por uma ligação de alma, não apenas por uma ligação meramente emocional, mas acima de tudo espiritual, como nós falamos da última vez. Ela disse: o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. Eu estou decidindo abandonar tudo que eu aprendi para trás para seguir você, porque eu estou vendo Deus na sua vida. Se você ainda não escolheu um discipulador, eu quero dizer para você, está passando da hora. Amém? Então, o nome Ruth sugere que na identidade dela, ela chegava ou tinha um limite de relacionamentos. Ela era simplesmente amiga e companheira. O que significa isso? Muita referência, mas não tem ninguém sobre mim. Está cheio de líder, está cheio de pastor assim. Ah, quem é o meu discipulador é o fulano, é o Beltrano, está todo mundo na internet. Mas ninguém que está na internet conhece essa pessoa. Isso é idolatria. Eu já falei sobre isso. O que é idolatria? É quando você se dedica totalmente a uma pessoa, mas a pessoa nem ao menos te conhece. Quando alguém vai diante de uma imagem e ela presta culto, chora, corta os pulsos, corta, sangra, dá chicotada, coloca oferta, tira o dinheiro, deposita ali naquele altar. Por que isso é caracterizado idolatria? Porque ela conhece a imagem, ela está doando, ela está se ofertando por completo, mas aquela imagem não conhece nada, está morta. Agora, o que é adoração? De fato, é quando você se relaciona com alguém que te conhece. Quando nós adoramos a Deus, irmãos, isso nunca vai ser idolatria, porque Deus conhece você mais do que você conhece você mesmo. Alguém está me entendendo? Então, relações saudáveis é essa que você conhece a pessoa e a pessoa te conhece. O discipulado não vai propor adoração, mas o ponto de partida que eu quero utilizar é esse. Você precisa conhecer uma pessoa e a pessoa precisa te conhecer. Não dá para ser só admirador. Amém? Então, o nome Moabe sugere algo além do pressuposto Ruth. O que significa Ruth? Amiga, companheira. Nos sugere uma pessoa de muitos relacionamentos rasos. Concorda comigo? Ah, é uma companheira, é uma amiga. Até o pessoal aí da esquerda chamou de companheiro, né? Então, tá bom para mim, tá bom para mim, tá bom. Companheira. Só que o grande problema é que Ruth não era só Ruth. Ela era chamada também de Ruth a Moabita. A identidade dela, trazida pelo nome dela, nos traz uma ideia do que ela vivia e do que ela sofria. Então, primeiro, muitos relacionamentos superficiais. E Moabe? O que significa Moabe? Se você for no dicionário, você vai ver, pelo próprio dicionário, no hebraico, Moabe significa do pai ou que pai. Olha que interessante. O nome Moabe significa que ninguém sabe quem é o pai. Isso fala de vergonha. Por quê? Porque quando as filhas de Ló dormiram com o pai Ló, os meninos nasceram e ninguém tinha coragem de dizer para os outros quem era o pai. Porque toda vez que dizia quem era o pai, trazia o pecado do pai e a sem-vergonhice das meninas. Então Moabe, o nome foi dado Moabe justamente por isso. É esse sentido. Pai de quem mesmo? Sabe coisas do seu passado que você tem vergonha de falar? Agora você imagina um povo gerado na identidade deles essa vergonha. Não, a gente não sabe bem quem é o nosso pai. Eu pergunto para as pessoas, quem é o seu discipulador? Se a pessoa me dá um monte de nome, eu falo, não tem referência. Se eu pergunto para a pessoa, quem é o seu discipulador? E ela, em 1 minuto, ela não consegue me dar resposta, significa que ela não tem ninguém como, ou na figura de autoridade na vida dela. Então eu faço a mesma pergunta para vocês aqui que estão me ouvindo, para quem está nos assistindo lá. Quem é o teu pai?
A palavra pater, ela significa referência. Ela traz a ideia, sim, à família, ela traz ideia ao próprio Deus, a referência de Deus, mas ela está ligada aí a essa referência que vai te dar proteção e que você deve respeito e honra. Está no próprio dicionário, eu não estou inventando nada. Se você pegar o Oliver Tree e clicar aí, você vai encontrar isso. Então, a pergunta é, quem é a tua referência? Quem é o teu pai? Quem é o teu discipulador? Ah, eu acho tremendo o pastor Luciano Subirá. Eu também acho. Mas quem ele é? Ele é um amigo, é um colega, é um irmão. Falo com ele no WhatsApp. Às vezes ele responde no mesmo dia, às vezes ele demora um mês para responder. Eu não tenho compromisso com ele, ele não tem um compromisso comigo. Mas o meu pastor, pastor José, se eu não ligar para ele, pelo menos 2 vezes por semana, ele me manda uma mensagem perguntando se eu estou com um problema com ele. Recentemente aconteceu até uma coisa engraçada. Eu estava no outro fuso horário e ele queria resolver uma coisa e começou a me mandar mensagem 2 da manhã. Gente, é interessante, né? O pastor José acorda cedo mesmo. 2 da manhã ele me mandou uma mensagem. O que eu estava fazendo? Daí ele me mandou outra 3, 4, 5, 5:30. Só que como eu estava no outro fuso horário, eu levanto mais ou menos 5:30, é o horário que eu levanto. Só que ainda no meu fuso horário era 4:30. Aí ele mandou a 6ª mensagem bravo, dizendo o seguinte: ó, nós devemos estar com um problema, eu já te mandei 5 mensagens, você não me respondeu. Aí eu sorri com a voz bem grossa. Eu levantei para orar, mas acho que foi no espírito. Eu falei, eu vou olhar as prioridades. Aí eu coloquei lá o pastor José 6 vezes. O sangue de Jesus tem poder, ué. Eu olhei, quando eu ouvi as mensagens, eu comecei a sorrir com aquela voz de bastante sono. Eu falei, pastor, realmente nós temos um problema. Aí ele falou, acho que ele pensou, né? Problema? Eu falei, o problema é que eu estou no outro fuso horário. Eu dormi meia-noite, eu levanto 5:30 da manhã e o Senhor me mandou mensagem no período que eu estava dormindo. Nosso problema é grave, eu estava dormindo, mas me perdoa, eu estou ouvindo os seus áudios aqui, vou responder todos eles e me perdoa. Então, assim, sabe, você precisa ter alguém que vai te procurar, que vai estar em contato, que vai provocar situações. Não ande sozinho, não ande sem referência, mas também não seja uma pessoa de muitas referências. Alguém está me entendendo? Paulo Borges Júnior, alguém já ouviu falar dele? Paulo Borges Júnior dizia aqui o seguinte, que o único ser que pode ter muitos pais é o cachorro. Isso é uma palavra dele, ele já até ministrou por aqui. E o cachorro, na Bíblia, é comparado com o cão em si. Então, quem é que tem muitas referências e não sabe quem é o pai? É o mau obreiro. É a pessoa que, na verdade, não tem o caráter de Jesus, mas tem o caráter de Satanás. Amém? Amém ou não amém? Jesus, mesmo sendo Deus, ele se submeteu a um carpinteiro. Será que você está disposto a se submeter a alguém menor do que você, mas que tem Deus? Deus confiou o filho dele nas mãos de um carpinteiro chamado José. Um homem simples, mas um homem de caráter. Olha, não escolha as pessoas pelo que elas têm, mas escolha as pessoas por quem elas são, por quem elas têm se tornado em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Comentário: não ter referência pode levar a pessoa à condição de não estar apenas fora do propósito, mas levá-lo a se tornar um inimigo daqueles que desejam viver a vontade de Deus. Então, se você não tem referência, não é discipulado, ao invés de ajudar, você pode atrapalhar. Gente insubmissa, irmãos, ele vai gerando discórdia por onde ele passa. Eu estou cansado de ver missionário falar mal da igreja, mas na verdade eles não submetem a igreja. Eles são marginais da igreja e falando como se fossem autoridades sobre a igreja. Você só tem autoridade se você está debaixo de autoridade.
Provérbios 18, 1 e 3 diz o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer em entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo perversidade, vem também o desprezo e com a ignomínia a vergonha. Então andar sozinho vai fazer com que você despreze o entendimento, o conhecimento verdadeiro. É uma situação, uma cena que eu tenho visto. O cara é o dono do argumento, mas na hora que alguém vai falar, ele pega o celular e começa a mexer. Eu já vi alguns irmãos querendo discutir sobre escatologia, eles começam a falar, e aí eles falam, chega e espuma o canto da boca. Quando alguém vai falar, ele pega o celular e finge que não está ouvindo. Isso é insensatez, não tem prazer no conhecimento, senão em externar o interior. Gente que é indiscipulável, intratável, é gente que só quer falar o que pensa, mas não ouve. Deixa eu dizer uma coisa para você, você ouviu isso na sua escola, né? Lá na sua sala de aula, talvez você ouviu isso. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Isso é terrível, né? Mas mais importante do que isso é, você tem 2 ouvidos e você não tem 2 bocas e 1 ouvido. O que significa, você precisa mais, você tem mais necessidade de ouvir do que falar. Desculpa a minha linguagem chula, mas provavelmente você ouviu isso na sua escola. Não significa que você é burro, significa que mesmo burro é capaz de esperar o outro. Então, o que significa? Se nós não somos capazes de ouvir o outro, nós somos pior do que a mula, pior do que o burro, mais ignorante do que um animal irracional. Quantos entenderam o que eu quis dizer? Você não é burro, amém? Você não é um jumento, uma jumenta. Você não é um cavalo que só para no freio, não. Você é uma ovelha de Jesus. Você faz parte de um rebanho. Se você entendeu, diga amém. 1 Coríntios 10, 24, Paulo também vai falar sobre isso. Ninguém busque o seu próprio interesse. Irmãos, Paulo está dizendo que você não deve buscar o seu próprio interesse. Quem anda sozinho só pensa em si mesmo e só busca o seu interesse. Ruth tinha uma fragilidade na sua formação, da sua identidade, pois trazia consigo a marca dos moabitas de não ter progenitor, referência de autoridade. Por essa razão, fazia amizades com facilidade, mas não conseguia desenvolver relacionamentos profundos. Pessoas enfermas na alma não conseguem caminhar juntas por muito tempo. Mas Ruth, ela discerniu a oportunidade e compreendeu que era necessário corrigir a rota da vida dela, fazendo uma aliança verdadeira e permanente. Você não vai mudar de cobertura a cada 24 horas, a cada ano. Você não vai sair trocando de discipulador toda hora. Mas eu vou falar o que te dá direito, mudar de cobertura e estabelecer aí uma nova aliança. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu quero concluir essa parte com uma frase que me chamou muita atenção e eu citei ela de maneira desordenada no começo, mas agora eu quero citar ela fundamentada aqui no esboço. Só quem entende o valor e o preço de uma aliança estará preparado ou preparada para casar com Jesus. Só quem entende o valor e o preço, são 2 coisas distintas. São 2 coisas distintas. A gente costuma dizer o seguinte, que aquilo que tem preço não tem valor, e aquilo que tem valor não tem preço. Não é bem verdade isso não. Por quê? Porque aquilo que tem valor é priceless. Em inglês a palavra priceless, ela não significa algo negativo. Muitas vezes, eu amo o inglês por causa disso. Pensa uma cultura prática. Só que você tem que entender a cultura para que você não interprete as coisas erradas. Priceless significa sem preço. Sem preço. Mas isso não significa que não tem valor. Significa que é impagável.
qualquer valor você está disposto a pagar por algo priceless. E quem detém isso, não está disposto a vender por nada, não está disposto a trocar isso por nada. Vamos fazer aula de inglês aqui, todo mundo diga comigo, priceless. Priceless. Good. You learn one word more. Isso aí, é assim que a gente aprende inglês. Então, tem coisa na nossa vida que tem que ser priceless. É impagável. Se você já adquiriu, não troca, não vende, não negocia. Mas se você ainda não adquiriu, irmãos, qualquer preço, paga qualquer preço. Eu amo tanto Jesus, eu amo tanto e eu acredito tanto na vida após a morte, irmãos, que eu tenho repensado na minha vida inteira. Isso tem me feito repensar o que eu faço, o que eu represento, onde eu estou, o que eu estou fazendo. Sabe, eu estou vivendo um tempo, talvez os 40 chegaram, e eu estou num tempo de muita análise. E eu quero dizer para você o seguinte, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Eu estou disposto a perder tudo por causa de Jesus. Eu estou disposto a dar a minha vida toda para conquistar a intimidade com o Senhor Jesus. Não significa meritocracia, não significa que eu vou ter crédito com Ele, não. Mas significa que a comunhão com Ele e a eternidade para mim é algo priceless. Vale qualquer preço, põe preço que eu vou fazer. Só quem entende o valor e o preço de uma aliança está preparado ou preparada para se casar com Jesus. Você está disposto a pagar um preço para estabelecer uma aliança com alguém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Hã? Ruth se torna a filha de Noemi, filha da sogra. A sogra deixa de ser sogra e passa agora a exercer uma função de referência, pater, na vida dela. Filha. Gênesis 22, 7. Não precisa abrir. Isaac deixa de ser filho e agora conquista o lugar de filho da promessa. Primeiro, porque o pai não hesitou em matar o filho. Irmãos, mas olha para cá. Mas também o filho não hesitou fugir do pai. Não só Abraão estava em jogo ali. Ei, acorda. Não era só Abraão que estava sendo provado por Deus, não. O filho também estava sendo provado. Sabe o que eu vou provar para você aqui? É que o filho vai trabalhar o pai, e o pai vai trabalhar o filho, e Deus vai ser honrado nessas relações. Quando Abraão, ele chega lá no Moriá, e ele diz assim, para quem é só servo, para quem é só companheiro, eu tenho um tchau para vocês. E você que é o meu filho, nós vamos subir lá em cima e vamos adorar. E quando ele chega lá, o menino olha para um lado, olha para o outro e fala, papai, tem alguma coisa errada. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo tudo aqui, mas está faltando o mais importante. Está faltando o cordeiro. Está faltando a oferta. Irmãos, para pensar. Será que aquele menino não conseguia correr de um senhor de 99 anos? Mais de 99, né? Mais de 100 anos. Quando ele nasce, ele já tinha 100, não é isso? Alguém sabe determinar a idade aí? 100 e... Eu não vou afirmar, tá? Eu não vou afirmar, porque eu tenho algumas teorias sobre esse assunto. Mas se eu falar, eu posso escandalizar alguém. E eu também posso chocar alguns pastores na internet. Então eu vou me ater, chamar Isaac de menino. Podia ser que ele era um pouco mais velho do que você pensa. Então, é claro que esse rapaz, esse menino, tinha condição de correr de um senhor com mais de 100 anos de idade. Mas o que ele disse? Irmãos, ele se permitiu, William, ser amarrado. Será que não tinha uma aliança ali?
Será que não havia um respeito? Não significa, irmãos, que os pastores agora vão matar as ovelhas. Não, não, não. Mas tem que ter um grau de confiança. Se o seu pastor mandar você cancelar a agenda, você vai cancelar. Se o seu pastor falar que você não vai, você não vai. Já falei que eu não gosto de púlpito. Colocar de novo o púlpito aqui em cima. O púlpito me inspira a bater. Eu prefiro ficar sem púlpito. Mas olha, pensa um pouquinho. Isaac se entregou. E agora ele não era só filho. Agora ele era filho da promessa. O céu disse sim para Abraão. E o céu disse sim para Isaac. Olha comigo, diga bem profundo assim. Nós temos o filho profético, Elias e Eliseu. O filho de alguém que não era nem pai. Mas agora Deus une o tesbita com Eliseu. Eles não tinham ligação nenhuma, como Ruth e Noemi, Noemi e Ruth, que era sogra e nora. Eles não tinham nenhuma ligação de sangue, como Abraão e como Isaac. Eles não tinham nenhuma ligação, nem de sangue e nem de parentesco, mas aqui fica claro uma paternidade. Então vamos parar de achar que paternidade não é bíblico. Mas agora existia uma unção profética para ser transferido, um legado profético para ser transferido. E Noemi, por entender isso, e Ruth, por entender isso, agora, meu irmão, a Moabita, ela vai se tornar a principal mulher de Israel. Ela vai se casar com Boaz. Isaac, mesmo tendo ligação de sangue, ele transcende isso, se submete ao pai e se torna pai, sabe, de multidões, de nações. Abraão só teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Ismael se torna pai de todos os povos árabes. E Abraão e Isaac se torna pai de todas as tribos. Dali para frente começa um processo na vida dele. Ele se torna intermediador ou mediador de tudo isso. É claro, vai vir Jacó e etc. pela frente. Amém? Amém ou não amém? Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Mas isso não para no Antigo Testamento. Agora nós temos 1 Timóteo ou 2 Timóteo 2:1. Alguém que era filho, mas se torna filho amado. Paulo diz: ao meu amado Timóteo, ao meu amado filho Timóteo. Mais uma vez, não tem uma ligação de sangue, não tem uma ligação de família. E, para ir mais longe, Timóteo era mestiço. Timóteo não era nem puro sangue, não era nem só descendente de Israel, tinha mistura de sangue. Então não se trata de algo para os judeus somente, mas a paternidade ela transcende e alcança os nossos dias. E eu te pergunto, Ruth encontrou uma referência e se agarrou a ela. Isaac reconheceu a referência e se agarrou a ele. Eliseu entendeu a palavra profética, eu vou falar sobre Eliseu agora, e se agarrou a ela. Timóteo entendeu que mesmo a sua avó Lloyd sendo uma referência, Deus tinha algo maior para ele, e ele se agarrou a Paulo. E você está aliançado com quem? Faz sentido para você? Então vamos lá. Antes de Deus dar um sucessor para Elias, um filho que herdaria o seu legado espiritual, Deus teve que tratar com ele. Você pode ser um grande homem, uma mulher de Deus, e não deixar legado para ninguém. Não basta passar por essa terra, você tem que gerar filhos espirituais.
Elias, depois de muitos combates e vitórias, ele passa por um momento de crise e ele vai parar numa caverna. Você conhece a história. E ele julga que o fim dele tinha chegado. Não é você que vai determinar a sua hora, é Deus que vai determinar a sua hora. E não é do seu jeito, sempre vai ser do jeito de Deus. Elias, depois de muitos combates agora, com medo de Jezabel, com medo agora ele vai se esconder na caverna e diz, ó Deus, deixa eu dizer um negócio para o Senhor, o meu tempo chegou, o meu fim acabou, eu quero morrer, eu quero ir embora. Você conhece a história aqui, a ênfase não é Elias, mas é Ruth e Noemi. Mas isso vai nos ensinar alguns princípios que eu gostaria que você entendesse. Deus diz, olha, você ainda precisa fazer um caminho de volta. 1 Reis capítulo 19, verso 15, diz o seguinte, disse o Senhor para Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto. Deus falou, ó, vamos parar de nhenhenhé, vamos parar de ladainha, e eu vou dizer o seguinte, eu ainda quero que você termine essa obra bem. Por quê? Porque é possível começar bem e terminar mal. Mas irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até essa prova de Elias foi boa para ele, porque ele se achava o único em todo Israel, e Deus disse, queridão, tem mais 7.000 do seu quinhão, do seu valor, tem mais 7.000. Então vamos baixar a bola. E eu vou te falar o seguinte, Apocalipse 2,4, um dia, Elias, eu vou escrever, e lá em Apocalipse 2,4, disse, olha, lembra de onde caíste e volta. Deus fala para Elias, volta o teu caminho para o deserto. Você vai fazer o caminho de volta que você fez. Você vai fazer um caminho de humilhação, porque eu vou restaurar você. E de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás, rei sobre Israel. E também Eliseu de Safate e de Abel-Meolá, ungirás, profeta no teu lugar. O seu ministério nunca vai terminar bem se não tiver um sucessor. Você é um falido se você terminar sem reproduzir e deixar alguém no seu lugar. Não existe nenhum ministério bem sucedido aos olhos de Deus se você morrer e o seu ministério foi enterrado junto com você. Nenhum. Parar por aqui. Segura. Então, pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, pode perguntar, fala assim, você já fez discípulo? Você está fazendo discípulo? Quem é que você vai deixar para fazer o que você está fazendo? Não precisa de ninguém não precisa. Se toda vez que você passa num lugar e não deixa alguém no seu lugar, aos olhos de Deus você está reprovado. Esse foi o sentimento de Billy Graham antes de morrer, mas depois ele andou corrigindo a rota no final da vida dele. Ele disse, eu poderia ter dedicado menos tempo para a multidão e mais tempo com um pequeno grupo. Deus falou, Elias, você é o cara, mas eu quero dizer, eu tenho mais 7.000, volta e você tem que deixar alguém no seu lugar. Você tem que gerar alguém. Então, número 1, ele ordena que ele volte. Isso fala de humilhação. 2, Deus trabalha com o ego do profeta. Todo líder precisa ser trabalhado nisso. Todo líder precisa ser trabalhado nisso. Trabalha no superego do profeta. Número 1, ordena que ele volte. Isso fala de humilhação. 2, ele trabalha com o superego do profeta. Agora, assim como Noemi, que teve que voltar para Belém, diz, estou humilhada, Deus honrou ela no momento de humilhação, Deus também vai honrar o profeta Elias, quando ele obedecer e voltar ao caminho de humilhação. Deus resiste ao soberbo, mas ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então, irmão, vamos reconhecer
que por mais que Deus fez grandes coisas através de nós, tudo é por causa de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. 1 Reis 19, se você puder abrir, agora o texto é um pouco maior, eu ficaria bem feliz. 1 Reis 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Olha que coisa legal. Deus falou e Elias obedeceu. Isso já é um ponto muito bom, né? Tem gente que Deus fala e a pessoa não sai do lugar. Deus falou e Elias obedeceu. Partiu. Ele saiu da caverna. Quando Deus falar com você, meu irmão, faça como Elias, faça como Abraão. Abraão, sai da sua terra. Para onde? Sai da sua terra. Deus, mas para onde? Sai da sua terra. Tem algumas pessoas aqui que Deus vai mandar sair daqui para ir para outra nação. Sai, vai. Sai desse lugar de caverna e vai. Tem gente que Deus vai falar, fica e vai ficar. Mas tem gente que Deus vai falar para ir e vai. Pois Elias dali achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois e correu após Elias. Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu te seguirei. Elias respondeu, vai e volta. Vai e volta. Pois já sabes o que eu te fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou as juntas de boi e os imolou. E com os aparelhos do boi, cozeu as carnes e deu ao povo. Meu Deus. E comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Uau. Isso aqui, irmãos, para mim foi grande demais. Talvez para você é algo simples, talvez você já estudou esse texto todo, talvez você já calculou o que seria essa 12ª, mas eu quero te mostrar o que Deus me mostrou aqui sem muita complicação. Elias era um tesbita. Elias não entendia nada sobre referência. Apesar dele ter se dedicado a vida inteira a Deus, ele não se dedicou de fato a gerar um filho. Porque geralmente nas áreas que você foi agredido, você não tem autoridade enquanto Deus não tratar nela. Então a gente prefere evitar assuntos quando a gente está ferido. Quando a gente se machuca, quando você se fere, você passa a vida inteira até a perna sarar, até aquele machucado sarar, evitando aquele assunto. Eu acredito que Elias, tesbita, fala de um lugar escuro, fala de falta de referência. Irmão, você pode se tornar um grande homem de Deus e mesmo assim não ter ninguém, não ter referência. Mas uma coisa eu sei, Deus não vai permitir você concluir o seu ministério sem trabalhar essas áreas frágeis na sua vida. E aí, quando Deus disse, volta o teu caminho de humilhação, volta o caminho do deserto, porque eu vou colocar alguém no seu lugar, mas eu também vou usar a submissão dessa pessoa para te ensinar sobre a autoridade, porque é impossível não entender uma aliança na terra e ter uma aliança no céu. Por que isso é importante? Porque Elias vem, e como todo profeta, ele não quer saber o que está acontecendo ao redor. Irmão, o profeta é a missão dada, a missão cumprida. O profeta não é igual o pastor que tem sentimento. O pastor, se Deus dá uma direção para matar, o pastor fica assim, oh Deus, mas o senhor tem certeza, né? Olha para Abraão, Moisés, hoje minha cabeça está boa. Olha para Moisés,
Deus falou que ia matar o povo todo e ia começar outra geração a partir dele. O coração de Moisés, apesar dele ser reconhecido por Josué como profeta, porque viu Deus, apesar disso, Moisés tinha aquele coração pastoral. Ele disse: "Oh Deus, não faz isso não, vai ficar feio para o Senhor. Não Deus, não faça isso não. Olha, eu vou falar um negócio para o Senhor, se o Senhor matar esse povo aí, o que as nações vão dizer? Não, eu vou fazer o seguinte, se o Senhor for fazer isso, risca o meu nome, pode me matar também." Um coração mais pastoral. Elias não entendia nada disso. Para Elias não importava o povo, importava o Deus que reinava sobre o povo. Para Elias, se fosse para matar, era facinho. Mas Deus vai tratar pastores, profetas, mestres, evangelistas, apóstolos. Deus vai tratar você. E o profeta então vem e diz: ó, é para fazer isso? É para voltar? A ordem está? Então tá bom. Ele só pega o manto dele, vai lá, o cara trabalhando, ele simplesmente passa o manto. Eu não sei se teve um arrupio, eu não sei se teve alguma coisa. A Bíblia não fala. Simplesmente ele passou e ele diz para o rapaz: você já sabe o que eu fiz, você já sabe o que isso significa, eu estou transferindo o manto, eu estou transferindo algo para você. Meu irmão, quantos, se você fizer um convite para ele, ele não sai correndo imediatamente da igreja? Quantos cantores estão quebrando aliança por causa de dinheiro? Quanta gente, se tiver um cheirinho de dinheiro, ele vai embora. Se tiver uma propostinha um pouco melhor, ele vai embora. Ele não quer nem saber, ele consegue desligar do pastor pelo WhatsApp. Irmão, não tem nada mais baixo do que isso. Eu tenho tratado alguns pastores com dor no coração, porque o abençoado mandou um WhatsApp dizendo: pastor, eu não faço mais parte dessa igreja. Você que está me assistindo, toma vergonha na sua cara. Se você é homem de verdade, marca uma reunião com esse pastor e vai lá e fala: eu não quero mais caminhar, Deus está me dando uma nova direção. Pastor, abençoa essa ovelha, e ovelha se humilha diante desse pastor. Mas pelo amor de Deus, gente, nós estamos vivendo uma era digital muito baixa. Simplesmente, eu estou fora. Não é assim que funciona. As coisas de Deus não são assim. E para Elias, na cabeça dele, tudo era muito prático. Um executor, profeta, ele passou o pano e disse: vamos embora. Só que aí Deus usa Eliseu, o jovem Eliseu, menos experiente, sem carga profética ainda, sem um legado. Deus usa aquele rapaz para ensinar Eliseu algo tremendo que me impactou. Sabe o que ele me ensina? Ele ensina o seguinte: eu vou fazer a coisa certa, Elias, do jeito certo. Eu vou terminar uma aliança, mas do jeito certo. E aí ele disse: olha, eu estou indo nos meus pais. Ele não estava fazendo como aquele homem dizendo: olha, deixa eu enterrar o meu pai, a minha mãe, não sei o que. Não. Ele sabia claramente que era só concluir um ciclo da maneira correta. E eu vou te mostrar por quê. O que eu estou dizendo tem fundamento. Então ele disse: olha, eu vou honrar o meu pai e a minha mãe, porque eu estou enxergando algo novo, profético na minha vida. E aqui entra o ponto mais crítico dessa ministração. Se você é membro de uma igreja, você pode trocar dessa igreja, sair dessa igreja e ir para outra, e você não vai para o inferno. Porque muitos pastores, quando a ovelha pede para sair da igreja, o pastor condena essa pessoa ao fogo do inferno. Alguém já viu isso aí? Então eu estou deixando registrado para o Brasil ouvir. Só que ouve tudo, tá? Ouve tudo para depois não dizer que eu estou dizendo que eu não disse. Ouve até o final desse raciocínio. Então, uma ovelha, um membro, ele pode trocar de igreja, sim ou não? Então tá, nível 1, é só uma ovelha. Número 2, um discípulo. Não é só mais ovelha, agora já está debaixo de um discipulado, está debaixo de uma carga de ensino. O discípulo, ele vai ser excomungado se trocar de discipulador?
Me ajuda, gente. Não. Agora o último estágio. Um filho. Esse aqui para mim é o ponto principal. Um filho, ele pode deixar uma paternidade para agora buscar uma nova paternidade? Sim. A minha resposta era não. Porque eu dizia, se o cara é membro, ele não tem aliança, ele pode ir embora. Se o cara é discípulo, ele tem uma aliança, mas é de papelão, ele pode ir embora. Mas se o cara é filho, ele não pode ir embora. Pode. Aqui mostra que o que vai fazer você mudar de paternidade não é problema, é propósito. Alguém está me entendendo? Então não significa que qualquer um que passar o manto sobre você, você vai embora. Mas significa que por discernimento espiritual, você entende que, de fato, não estou com raiva, eu continuo amando, eu queria ficar aqui, eu queria continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu amo fazer o que eu faço, eu me sinto realizado, mas de repente Deus muda algo e vem um cara lá da caverna, passa por mim e agora algo novo acontece. E eu sou capaz de não seguir, sabe, o impulso do momento, mas eu sou capaz de dizer para o cara que me chamou, dizer, olha, eu vou terminar a coisa certa, eu vou fazer a coisa certa do jeito certo. Eu não tenho problema em casa, eu não tenho problema com meu pai, eu não tenho problema com a autoridade, pelo contrário, eu estou vivendo muito bem. Então ele vai lá no pai dele, na mãe dele, honra o pai, honra a mãe e diz, olha, eu estava vivendo um chamado terreno, eu estava prosperando, eu vou falar sobre isso agora, eu estava vivendo aquilo que vocês sonharam para que eu vivesse, mas agora eu vou viver o que Deus tem sonhado para mim. Faz sentido isso para você? Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, olha que coisa extraordinária. O que significa o nome Eliseu? O que significa o nome Eliseu? Olha que interessante, Jaime. O nome Eliseu tem 2 significados. E aí eu vejo que os pais de Eliseu eram pessoas boas. Só que eles entenderam parte da visão. Eles entenderam aquilo que eles entenderam, a revelação que eles tiveram, quando Deus deu o nome para Eliseu, eles estavam caminhando nela. Mas quando esse rapaz cresceu, Deus veio e disse, olha, vocês fizeram a parte de vocês, e agora eu vou levar esse rapaz para o segundo significado do nome dele. O primeiro significado de Eliseu, olha o que o dicionário diz, meu Deus é riqueza. Eliseu significa meu Deus é riqueza. Concorda comigo que ser dono de bois e arar terra naquele tempo era ter muitas posses? Então, de acordo com o que os pais entenderam, eles olharam e dizem, esse rapaz vai ser um rapaz próspero, esse rapaz vai ser um rapaz de posses, esse rapaz vai ser um empresário. O que os pais deram para ele? Aquilo que eles viram. Não havia maldade, não havia dolo. E o cara estava ali, ó, trabalhador, ali com a mão no arado, uma pessoa generosa, um cara trabalhador e próspero. Só que não era isso que Deus tinha para ele. Sabe qual é o outro significado do nome Eliseu? Deus é salvação. Só que os pais não perceberam esse significado do nome, senão que ele seria um businessman, um homem de negócio. Mas Eliseu é tirado de uma situação de crise para passar e dizer, cara, agora eu vou dizer para você algo, você será uma luz em meio às trevas, você será salvação para o povo de Israel. Você vai continuar trabalhando na mesma obra que eu comecei. Você vai dar continuidade na obra que eu comecei. Uau! Então quer dizer, havia uma paternidade saudável. Mas eles enxergavam o terreno. Mas o que Deus tinha na totalidade para Eliseu era algo eterno. Depois, pega a palavra terreno e escreve ela num papel. Terreno.
Isso é em português, é claro, né? Terreno. E pega a palavra eterno, coloca uma embaixo da outra. Você vai ver algo. Você vai ver a similaridade da palavra terreno para a palavra eterno. O que significa? Irmãos, nós podemos nos enganar sem ter pecado nem dolo, maldade em nós. Os pais viram o terreno, mas aquele que Deus levantou como autoridade profética viu o eterno. Os pais foram fiéis naquilo que receberam, mas Deus agora estava desdobrando algo na vida dele. E eu pergunto para vocês, Eliseu trocou de paternidade, sim ou não? Havia briga, confusão, contenda, sim ou não? E isso então aconteceu. Que tipo de destino nós estamos dando para os nossos filhos biológicos e espirituais? Os pais precisam tomar muito cuidado. Agora eu estou falando para você que tem filho. Você pode achar que os seus filhos estarão eternamente perto de você. Você pode projetar nos seus filhos os seus sonhos. O meu filho não tem que ser um missionário. O meu filho não tem que ser um advogado. O meu filho não tem que ser um médico. O meu filho não tem que ser, um administrador. Não, o meu filho tem que ser aquilo que Deus quer que ele seja. E sabe o que me chama a atenção? É que mesmo esse homem tão generoso, Elias, ele é capaz de matar os bois imediatamente e dividir com as pessoas. Ele era alguém que tinha um coração correto. Eu não sei o que você vai ter que matar. Eu não sei o que você vai ter que sacrificar. Mas para você sair de uma visão terrena para uma visão eterna, tem algum boizinho que você vai ter que matar. Para você entrar em um processo de paternidade que vai liberar o profético sobre a sua vida, talvez é um carrinho que vai ter que ser queimado. Não significa que esse dinheiro você vai dar para o abençoado, não é isso não. Mas significa que Deus vai te pedir alguma coisa. Tem alguma coisa que vai te fazer pesado demais. Vocês imaginam, meu irmão? Ele disse assim, não, mas eu preciso de uma tenda. Então, para onde Elias fosse, imagina comigo, pastora Joana, Eliseu levando os carros de boi. Já imaginou a cena? Era igual a festa de Trindade. Não, o que foi? Elias, estou chegando, vai na frente que eu vou chegando. E aquele tanto de carro de boi atrás. O que é que pode atrapalhar você viver o profético? O que é de bom que você tem aí? É top, é bom demais. Mas é pesado demais para você viver o profético. Deixa para trás. Pastor, é a minha profissão, eu não posso abrir mão da minha profissão. Então você nunca vai viver o profético. Nunca. Pastor, eu sei que eu tenho chamado de ir para as nações, mas se eu perder isso, eu não tenho com o que me sustentar, eu não sei o que eu vou fazer. Pode parar. Continua fazendo o que você está fazendo. Não sai não. Deus não precisa de nada do que você tem. Mas pelo amor de Deus, não sai por aí querendo viver o profético e arrastando o boi junto com você. Pastor, então o que eu vou fazer? Que tal queimar e dar para quem tem fome? Pastor, o senhor está dizendo agora que para viver tudo que Deus tem para mim, eu tenho que queimar e cortar e acabar tudo que eu tenho. Não estou dizendo isso para você não. Estou dizendo que existem pessoas que vão ter que matar os bois e vão ter que terminar uma fase para começar outra. Se você entendeu, diga amém. Vamos concluir? O horário está avançado. Nós vamos concluir. Eu quero dizer algo para você. No processo da paternidade, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá? 2 Reis 2, 9. O filho, ele vai ganhar algo tremendo. O filho vai poder pedir o que quiser e vai ser atendido. Sabe por que nós, como igreja, nós temos autoridade para pedir o que nós quisermos? Porque nós somos filhos. O Pai disse, Jesus disse,
pedireis o que quiseres e será feito. Você tem que tomar muito cuidado, porque num processo de paternidade, você vai poder pedir também, mas não peça nada que está fora do propósito. Salomão pediu correto, pediu sabedoria, poderia ter pedido outra coisa? Poderia, mas aos olhos de Deus, ele não pediu dinheiro, ele não pediu castelo, ele não pediu casa, ele pediu uma coisa: me dá sabedoria para cuidar desse povo. É claro que depois ele se envolveu em conhecimento, se embriagou com a própria vinha, mas o ponto é, quem pede bens materiais, irmãos, ele está perdendo tudo. Mas quem pede uma revelação, sabedoria, com propósito, ele vai ter tudo que ele precisa. O verso 9 do capítulo 2 de 2 Reis diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, o pai disse ao filho: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: eu peço-me que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Uau! O que Elias está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: não me sinto qualificado como o Senhor, então dobra a porção de unção, dobra o poder sobre mim. Ele não estava dizendo só que ele queria fazer mais milagres do que o pai. Irmãos, quando um filho olha para o pai, ele não acha melhor do que o pai, ele sempre se acha menor do que o pai. E o que Eliseu está dizendo para Elias? Olha, eu quero dar continuidade no que você está fazendo. Eu não quero ser maior, mas eu não tenho a sua experiência, eu não tenho a sua intimidade, eu não tenho, sabe, o seu background, o seu know-how, a sua formação, não tem nada disso. Eu nunca enfrentei esses profetas aí que você andou enfrentando e destruindo. Então manda sobre mim unção dobrada. E aí, irmãos, de fato você sabe que isso vai acontecer em até números de milagres. Há pessoas que dedicaram a isso. Mas o ponto é, pede-me o que quiseres que eu te faça. E ele disse, por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias e lhe disse, dura coisa me pedistes, todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não fará. Outro princípio. A transferência de unção e o legado não é construído em conferência. A gente criou uma moda, vamos fazer a conferência de ativação e nós vamos transferir. Vamos parar com isso. Isso é bom, é bênção, desperta, mas isso é só a sarça, ainda tem um deserto para caminhar. É o relacionamento que vai fazer com que você possa herdar o legado de alguém. Eu aprendi com o meu pastor, a submissão, ela transfere a unção. A submissão transfere a unção. E você não se submete numa conferência. Eu me submeto. Vamos parar com isso. Isso é meninice. Mas vamos entender o quê? Que as conferências, elas nos despertam a ir mais longe, a caminhar. E uma caminhada, irmãos, de dores. Comer junto, comer 1 quilo de sal, 2 quilos de sal junto. Isso vai transferir unção sobre a nossa vida e um legado. Olha o que Eliseu diz, olha o que Elias diz. Se quando eu for embora, você não estiver longe de mim, o que você quer de mim, você vai ter. Legado não é para quem está longe, legado é para quem está junto. Se você ler o resto do texto, você vai ver que Elias, agora, tem um monte de discípulos, tem um monte de gente seguindo ele. Só que os caras não estavam andando tão perto quanto Eliseu de Elias. Não basta estar junto, tem que estar perto de verdade. Jesus pode ter 70, Jesus pode ter 12, Jesus pode ter 3, Jesus pode ter 1. Alguém está me entendendo? Faz sentido para você? E aí olha o que o texto continua dizendo. Indo eles, andando e falando,
Se estava falando é porque estava perto. Concorda? Indo eles andando e falando. A gente não costuma, Natan, olha para mim. A gente não costuma conversar assim, ó. Ei, Natan, e aí? Tudo bem? Joia? Não. Elias andava e Eliseu estava próximo dele. Andando eles e falando. Discípulo do lado. Discipulado. Andando junto. Andando eles. Olha o que o texto diz. Andando eles e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Só o céu vai poder direcionar a sua vida agora. Você pode dizer amém? E vendo Eliseu, clamou: Pai, meu pai. Olha a paternidade. Meu pai. Ele lembrou da promessa, ele lembrou do legado, ele disse: olha, eu estou sendo fiel, eu estou entendendo a missão que eu tenho, e eu preciso de unção dobrada, não se esquece disso. Meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em duas partes, então levantou o manto de Elias que lhe deixara cair. Eita Jesus, Elias foi e o manto ficou. Elias foi e esqueceu o manto. Foi isso? Não, o pai honrou uma palavra lançada. O pai honrou uma aliança, honrou uma promessa. Mesmo de maneira tão avassaladora, ele disse: você foi fiel na sua parte, vou ser fiel na minha. Se coloca de pé nesse dia de hoje.